Katharine Hepburn odiava nudez, mas amava 150 mulheres diferentes. Além de ser uma das atrizes mais renomadas da velha Hollywood, Katharine Hepburn também desenvolveu uma reputação póstuma por ser uma libertina sexual com visão de futuro. No entanto, a abordagem de mente aberta de Katharine para a sexualidade humana também veio com muitas ressalvas, deixando um retrato complicado de uma mulher cuja orientação sexual muitos fãs ainda não entendem muito bem. Junte-se ao nosso canal enquanto tentamos explorar porque Katharine Hepburn odiava nudez, mas amava 150 mulheres diferentes. Os fãs da tradição de Old Hollywood estão sempre curiosos para aprender tudo o que puderem sobre os atores e atrizes mais icónicos de Hollywood de antigamente. Devido aos tabus sociais da época, muitas estrelas da velha Hollywood tiveram que manter suas preferências sexuais para si mesmas. Por causa disso, persistem rumores sobre a orientação sexual de muitas estrelas clássicas, incluindo Katharine Hepburn. Katharine está morta há quase 2 décadas, tendo falecido em 2003 aos 96 anos. Katharine viveu uma vida longa e histórica. E grande parte dessa vida repleta de segredos que só foram revelados sobre a atriz depois de sua morte. Um dos segredos que surgiram sobre Katharine desde sua morte em 2003 é que ela parecia preferir a companhia romântica de mulheres a homens. Essa revelação chocante não foi uma surpresa para muitos dos fãs de Katharine. Como rumores sempre persistiram sobre a atriz devido às suas inúmeras idiosincrasias. Durante os primeiros dias de Katharine no palco, ela costumava assumir o papel de homens nas produções para as quais está escalando. Em 1933, Katharine continuou seu trabalho com George Cukor trabalhando com a renomada diretora lésbica Dorothy Erzner no filme Christopher Strong. Katharine mais tarde se reuniria com George Cukor para Sylvia Scarlett, um filme que apresentou um polêmico beijo entre pessoas do mesmo sexo que Katharine compartilhou com outra das atrizes do filme. Embora muito tenha sido feito na época em que Katharine desafiava o status quo em seu trabalho, foi revelado nos anos desde sua morte que Katharine imitou muitos desses comportamentos quando as câmaras não estavam rodando. Os comportamentos mais chocantes de Katharine não foram revelados até depois de sua morte. Mas ela ainda é conhecida por alguns comportamentos idiosincráticos durante os primeiros dias de sua carreira. No entanto, essas idiosincrasias parecem incrivelmente mansas em relação às celebridades de hoje e falam mais da moral da época do que da própria aberrância de Katharine. Antigamente, Katharine era uma das primeiras a adotar calças. Isso pode parecer bizarro para o público hoje em dia, mas as mulheres que usam calças nem sempre são consideradas socialmente aceitáveis. As atrizes da época costumavam usar vestidos extravagantes, e Katharine optou por calças tradicionais. Isso fez de Katharine uma criadora de tendências, mas também causou uma leve controvérsia com o público. Além de sua adoção precoce de calças em oposição a vestidos femininos, Katharine também era uma estranha celebridade da velha Hollywood que tomou a decisão consciente de ficar fora das manchetes o máximo possível em qualquer capacidade. Muitas celebridades da velha Hollywood tinham segredos que queriam manter fora dos olhos do público. Mas a maioria pelo menos consentiria em entrevistas. Katharine optou por ficar fora dos olhos do público o máximo possível, fazendo com que ela recusasse entrevistas e outros eventos de imprensa aparentemente esporadicamente. Claro, desde então revelou que Katharine talvez tivesse mais a esconder do que muitos de seus colegas. Comprovando ainda mais os rumores de que Katharine Hepburn pode não ter exatamente quem ela alegou quando se tratava de sua orientação sexual, o fato de ela ter se casado apenas uma vez. E por um breve período de tempo. Além disso, ela nunca teve filhos durante seus 96 anos de vida. O primeiro e único marido de Katharine era um homem chamado Ludlow Ogden Smith. Os dois se casaram em 1928 e se divorciaram vários anos depois, em 1934. Após o divórcio de Katharine de seu primeiro e único marido, ela alegou ter se envolvido romanticamente com vários outros parceiros. Além de participar de um relacionamento com Howard Hughes que se tornou popular para os tabloides. Katharine também se envolveu em um relacionamento amoroso com Spencer Tracy, que durou até a morte do ator em 1967. Katharine se envolveu com o ator Spencer Tracy em 1941. E os dois aparentemente estiveram juntos em um relacionamento romântico por 2 décadas. No entanto, as revelações feitas desde a morte de Katharine colocaram em questão a verdade sobre o relacionamento romântico dela e de Spencer.
Talvez os dois fossem homossexuais que haviam entrado em um relacionamento público para se esconder à vista dos tabloides. Spender Tracy morreu em 1967 e Catherine sobreviveu a ele por várias décadas antes de sua própria morte em 1996. Muitos anos após a morte de Catherine, um homem chamado Scotty Bowers apresentou algumas histórias chocantes sobre interações das quais ele havia participado com Catherine e Spencer. Durante os dias em que eles estavam juntos romanticamente. Dado que Catherine disse ter preferido a companhia romântica de mulheres, pode-se pensar que isso significa que a estrela clássica de Old Hollywood tem a mente completamente aberta quando se trata de sexualidade. No entanto, este não é totalmente o caso. Embora Catherine provavelmente preferisse a companhia de mulheres, ela não era uma pessoa muito sexual em nenhum aspecto. Catherine aparentemente tinha muito pouco interesse em sexo, tendo tentado apenas algumas vezes. Aparentemente, ela simplesmente não achava que o ato era para ela. Catherine não apenas disse ter tido muito pouco interesse geral no ato sexual, seja com mulheres ou homens, mas também disse ter um pouco de puritana quando se tratava de nudez. Catherine certamente não estava aberta à ideia de nudez em seus próprios papéis, mas também desaprovava a nudez em geral. Dizia que Catherine sairia furiosa do teatro se visse uma mulher nua na tela, algo que parece muito estranho quando você considera que a atriz provavelmente se sente atraída por seu próprio género. Quando tudo estiver dito e feito, a sexualidade de Catherine provavelmente era mais complicada do que qualquer um realmente entenderia. Ao longo de sua longa e histórica carreira, Katharine Hepburn apareceu em muitos papéis icónicos. Comente abaixo para compartilhar qual é o seu papel favorito da carreira de Catherine, ou se você ficou surpreso ao saber sobre as atitudes decididamente únicas da atriz em relação à sexualidade humana, especialmente considerando a época em que ela veio.